Mantidas prisões de Joesley e Wesley Batista no inquérito que apura o uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro. E você vai ver também. Justiça decreta a prisão preventiva de Carlos Arthur Nussmann, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro. Polícia Federal cumpre 60 mandados de prisão em 6 estados contra o tráfico internacional de cocaína. No Rio, os mandados são contra a quadrilha responsável pela exploração de máquinas caça-níqueis. Ministro Edson Fachin nega habeas corpus ao operador denunciado por intermediar propina a Jorge Zelada. CNJ dá posse a 2 novos conselheiros. E na série especial da Semana da Criança, a luta contra o trabalho infantil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, cumpre hoje 60 mandados de prisão em 6 estados contra o tráfico internacional de cocaína. Quem tem as informações é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, além dos mandados de prisão, também são cumpridos 104 de busca e apreensão, 12 de condução coercitiva, sequestros de bens e também bloqueios de valores em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e também no Rio de Janeiro. São 2 operações e as quadrilhas atuavam da mesma forma. Elas colocavam a cocaína em contêineres misturados com mercadoria lícita e enviavam para a Europa. A investigação começou no ano passado e já foram apreendidas 10 toneladas de cocaína. A droga vinha da Bolívia para o Brasil em pequenos aviões por Santa Catarina, onde a droga era separada e colocada em contêineres. Os envolvidos vão responder por diversos crimes, dentre eles tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas e também falsificação de documentos. Érica. Obrigada, Carolina. A Polícia Federal cumpre também mandados da Justiça na Operação Mantos para desarticular uma organização criminosa responsável pela exploração de máquinas caça-níqueis no sul fluminense. O grupo era conhecido pelos seus integrantes como a Firma. Cerca de 110 policiais federais cumprem 14 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e também na capital, no Rio de Janeiro. As investigações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda indicaram que o grupo criminoso era comandado por um policial militar aposentado e possuía uma estrutura hierárquica bem definida. 2 integrantes cumpriam a missão de gerentes gerais e eram responsáveis pelas decisões imediatas e pela arrecadação dos lucros obtidos com as máquinas caça-níqueis. Um deles, inclusive, mantinha subordinados imediatos para representá-lo, já tendo sido identificados pelo menos 3 deles. Joesley e Wesley Batista vão continuar presos. O Ministério Público Federal se manifestou pela manutenção das prisões e a Justiça negou o pedido de habeas corpus. Os irmãos Batista também vão enfrentar mais uma investigação. Essa se refere ao acordo de leniência do Grupo JF. A defesa dos irmãos Batista tentou reverter a prisão em outro tipo de restrição. Sugeriu afastar Joesley e Wesley do comando dos negócios. Mas, por unanimidade, os habeas corpus dos executivos foram negados pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Com isso, os 2 vão continuar presos. A decisão da Justiça seguiu a manifestação do Ministério Público Federal, que argumentou por manter a prisão para garantir a ordem pública. Os irmãos Batista estão atrás das grades, acusados de lucrar no mercado financeiro pelo uso de informações privilegiadas com a própria delação premiada. Por conta disso e também pela omissão de informações aos investigadores, a Procuradoria-Geral da República pediu a rescisão do acordo. Agora, outro acordo, o de leniência, também pode ser revisto. O Ministério Público Federal do Distrito Federal abriu uma investigação para apurar se o grupo empresarial JF dos irmãos Batista está descumprindo o acordo de leniência, fechado com o MPF. A colaboração é a maior já feita no mundo. O procedimento vai analisar se as omissões dos delatores afetaram o acordo. A investigação tem um prazo de 1 ano e, durante esse tempo, o acordo de leniência continua valendo.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um habeas corpus a Raul Schmitt Júnior, que teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por supostamente ter intermediado o pagamento de propina de mais de 30 milhões de dólares a Jorge Zelada e Eduardo Mussa, que trabalhavam na Petrobras. Raul Schmitt Júnior foi preso em Portugal e, por determinação da Justiça do país europeu, está com medidas cautelares alternativas. Segundo a defesa dele, a prisão preventiva decretada no Brasil está causando constrangimento ao cliente. O ministro Edson Fachin destacou que não é possível verificar a ilegalidade na decisão do STJ que manteve a prisão preventiva do acusado. O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liberdade de Paulo Tax, ex-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso. Ele foi preso preventivamente pela segunda vez em 26 de setembro, em uma operação que investiga um esquema de escutas telefônicas ilegais no estado. Em agosto deste ano, Paulo Tax foi solto por uma liminar do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que considerou que a prisão havia sido decretada pelo juiz de primeira instância, sem representação do Ministério Público e baseada em fatos que não foram investigados pela autoridade policial. Mas o ministro Ribeiro Dantas destacou os fatos novos que surgiram com a continuidade da investigação e que foram utilizados pelo juiz competente para fundamentar a nova ordem de prisão. Entre os novos fatos está o depoimento do escrivão do inquérito policial militar, que diz ter sido coagido e subornado para monitorar as investigações em andamento e fazer a gravação do desembargador relator do habeas corpus de Paulo Tax junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do Ministério Público Federal e decretou a prisão preventiva de Carlos Arthur Nussmann, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele está preso desde quinta-feira e o prazo para a prisão temporária de 5 dias terminaria na próxima segunda. Evne Araújo tem os detalhes. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Agora a detenção é por tempo indeterminado. No pedido, o Ministério Público alegou o risco de interferência na produção de provas contra Carlos Arthur Nussmann. De acordo com as investigações, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, agora afastado, intermediou o pagamento de propina para que o Rio de Janeiro fosse sede das Olimpíadas de 2016. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, também está envolvido nesse esquema, Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. CNJ dá posse a 2 novos conselheiros. A gente volta já já. O TSE identificou mais de 25 mil títulos eleitorais duplicados. As informações foram obtidas a partir da comparação das digitais dos quase 65 milhões de eleitores já cadastrados biometricamente no país. As irregularidades foram identificadas pelo sistema EIFES, tecnologia que permite fazer o batimento eletrônico das 10 impressões digitais de cada eleitor cadastrado com as digitais do total de eleitores registrados no Banco de Dados da Justiça Eleitoral. De acordo com a última atualização do TSE, o estado de Alagoas é o que apresenta mais coincidências biométricas. Em seguida, vem os estados de São Paulo e de Goiás. No entanto, o estado de Goiás desponta como o que apresenta o maior número de pluralidades de títulos de eleitor. Dentre os casos, foi identificado uma única pessoa com 52 registros eleitorais diferentes. O estado com menos coincidências biométricas é o Mato Grosso do Sul, com apenas 60 casos de duplicidade e nenhum de pluralidade. As ocorrências são encaminhadas ao juiz eleitoral da jurisdição na qual o eleitor é cadastrado, para análise das coincidências. O juiz pode determinar o cancelamento de uma ou de todas as inscrições eleitorais e, no caso de identificação de fraude, solicitar a abertura de processo criminal. Hoje pela manhã teve sessão plenária no CNJ e posse de novos conselheiros. Entre os destaques da pauta da sessão, um processo que a requerente pretendia fazer a transferência do acervo do primeiro tabelionato de notas de Curitiba.
O relator do processo, o conselheiro Rogério Nascimento, já havia concedido liminar deferindo o pedido. Hoje a decisão foi submetida à ratificação dos demais conselheiros. De acordo com o processo, um agente interino pediu em âmbito administrativo que o prazo para a transferência fosse ampliado. A requerente, por sua vez, alegava que o fato de ser aprovada em primeiro lugar no concurso permite que ela decida sobre a transferência. O relator afastou o pedido de sigilo do processo. Considerou que a demora em fazer a transferência pode causar prejuízos e que não é possível deixar para o interino tomar a decisão. Ele manteve a liminar e foi acompanhado pelos demais conselheiros. E o repórter Gabriel Ciafrei acompanhou o restante da sessão e tem outras informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesta terça-feira também teve a posse de 2 novos conselheiros aqui no CNJ. O juiz Márcio Schiffler, que vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Bruno Ronchetti. Ele foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal. E também a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, que vai substituir o conselheiro Carlos Levenhagen. Ela também foi indicada pelo STF. Além dos 2 novos conselheiros, o conselheiro Arnaldo Rossepian foi reconduzido ao cargo. Ele que foi indicado pela Procuradoria-Geral da República. Os 3 vão permanecer aqui no Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. Antes de encerrar a cerimônia de posse, a presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, destacou o papel do CNJ e a importância que o Conselho tem para toda a sociedade brasileira. Vamos acompanhar. Este colegiado, que tem uma composição tão diferenciada em qualquer lugar do mundo que se olhe, exatamente para definir políticas públicas coerentes com o que o cidadão demanda de cada um de nós, integrantes desse sistema de justiça, Poder Judiciário, de uma forma específica, que é integrado por este Conselho, mas também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados, uma vez que é da integração deste sistema que nós teremos a melhor jurisdição prestada ao cidadão brasileiro. Tenho certeza que os 3 novos conselheiros vêm enriquecer o Conselho e cada vez mais fazer com que nós possamos atuar dentro de nossas funções constitucionais, nos limites das nossas atribuições e competências, mas com a força e a coragem que é preciso para, num momento de tão grande transformação do mundo e do Brasil em especial, darmos cobro àquilo que é a exigência da sociedade para com todos nós. E a sessão do Supremo desta quarta-feira começa mais cedo, às 9 horas da manhã. Entre os processos em pauta está uma ação direta de inconstitucionalidade que discute a necessidade da manifestação do Congresso Nacional sobre decisões do Supremo Tribunal Federal que determinam o afastamento do mandato de parlamentares, a exemplo do que ocorreu com o senador Aécio Neves. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar sobre esse assunto conosco. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Explica para a gente o que é que pretende essa ação. A ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada por 3 legendas. O que eles pretendem, na verdade, é que um determinado dispositivo do Código de Processo Penal tenha uma interpretação conforme a Constituição Federal. E por qual razão? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, como você mesmo mencionou, a questão do afastamento de um parlamentar. O primeiro caso que o Supremo acabou tendo que enfrentar essa questão foi na hipótese do afastamento do Eduardo Cunha, então deputado na época, e aí houve uma deliberação do plenário confirmando o afastamento que havia sido determinado pelo relator das funções parlamentares. Então, a grande discussão aqui é exatamente saber se esse dispositivo do Código de Processo Penal, ele deve ser interpretado conforme, de maneira a gerar o entendimento no sentido de que o Congresso Nacional tenha que se manifestar toda vez que o Supremo Tribunal Federal determine o afastamento provisório de parlamentar, ou seja, aplica uma medida cautelar que é diversa da prisão, mas que interfira na função do parlamentar. O que se pretende com a ação é que o Supremo, na verdade, entenda que em todos esses casos haverá necessidade do Congresso Nacional se manifestar num prazo de 24 horas para então deliberar sobre essa decisão do Supremo. Ou seja, a última palavra sobre a determinação das medidas cautelares ficaria com o Congresso Nacional. Qual a finalidade das medidas cautelares? As medidas cautelares, elas estão previstas no Código de Processo Penal, como eu mencionei, artigo 319, são medidas diversas da prisão. Então, ao invés de se determinar uma prisão preventiva, aplica-se uma medida que serve para assegurar a ação penal e, a exemplo, eu tenho monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, a própria fiança, então, o afastamento do exercício de funções públicas, são alguns exemplos de medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal e que podem ser determinadas como uma forma de assegurar a aplicação da lei penal por meio da ação penal que se instaura.
A grande questão é que, em algumas situações, a Constituição Federal estabelece que o Congresso Nacional ele deve se manifestar. A exemplo da prisão em flagrante por crime inafiançável, em que, num prazo de 24 horas, essa prisão deve ser comunicada ao Congresso Nacional para que, então, se manifeste e delibere acerca da prisão. O que se pretende? Que esse mesmo entendimento seja aplicado nas hipóteses dessas medidas cautelares. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela explicação por hoje. E eu que agradeço. Até amanhã. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série especial da Semana da Criança, a luta contra o trabalho infantil. A gente volta já já. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 152 milhões de crianças no mundo são submetidas ao trabalho infantil. Aqui no Brasil, ele é proibido pela Constituição Federal, mas, infelizmente, milhares de crianças e adolescentes continuam trabalhando e deixam de frequentar a escola. Na reportagem especial que você vai ver agora, vamos conhecer a história de mulheres obrigadas a trabalhar desde crianças e que até hoje carregam os traumas da exploração sofrida na infância. A reportagem é de Gisele Mourão. Foram 12 anos sem poder sair de casa, trabalhando como empregada doméstica. Irma foi levada da casa da mãe quando tinha apenas 7 anos por uma tia que a obrigou a trabalhar. Vinda de família humilde, não podia ver televisão, estudar, brincar ou falar com os parentes. Ela trabalhava em uma casa em Brasília, onde teve que aprender a limpar, fazer comida e cuidar de outras crianças. Tinha criança de toda a idade, né? Tinha uma criança de 6 meses. Você ficava o dia inteiro com ela? O dia inteiro, só tinha hora de levantar, 5 horas da manhã. Para fazer mamadeira, dormir com esses meninos. Trabalhando sem receber nada, ela ainda era humilhada diariamente. Ela começou a me tratar mal, e eu chorando porque eu queria minha família. E ela me espancava, né? Me espancava, fazia eu fazer as coisas na marra. Eu não dava conta de fazer as coisas. Eu apanhava porque não dava conta de fazer. Se ficava uma coisa sem fazer, eu apanhava porque não tinha feito. No Pará, Maria Zuila também foi trabalhadora infantil. Apesar de ir à escola quando voltava para casa, tinha que ajudar a mãe a conseguir uma renda. Às 4 horas da manhã, nós já estávamos na porta da fábrica com nossos tabuleiros, contendo sanduíches, sucos, saladas, enfim. Além da venda de merenda, eu também trabalhei em uma pedreira próximo da minha casa, arrancando pedras para vender para as construções. Essa era uma atividade que deixava as minhas mãos sempre muito feridas e que me deixava muito cansada. Eu tinha uma vontade imensa de brincar, mas nunca pude, porque todo o tempo era consumido com o trabalho. Mesmo com muitas dificuldades e precisando trabalhar diariamente, Maria Zuila continuou estudando. Atualmente é juíza do trabalho do TRT do Pará e Amapá. Eu gostaria de dizer a todos os pais que mantêm os filhos trabalhando em idade proibida que o único caminho para mudar a vida dos seus filhos é a escola, é o estudo. Seja qual for a sua situação de pobreza da sua família, coloque seu filho na escola. É a única chance de mudar o futuro dessas pequenas criaturas. Segundo este especialista em direitos humanos, os traumas de quem trabalhou quando era criança podem ser muito graves. Elas não se sentem mais legitimadas enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direitos. Elas também, na questão psicológica, elas não se veem habilitadas a constituir uma família. Elas muitas vezes não querem ter filhos porque elas acham que seus filhos também vão ser objeto, né, de escravização ou de algum tipo de trabalho infantil ou não legalizado. Essas pessoas têm dificuldades em se relacionar, essas pessoas carregam depressão, elas têm depressão por muitos anos. Então é preciso que haja um trabalho intenso
na questão psicológica, para que esses indivíduos retomem, readquiram o seu espaço na sociedade e principalmente na questão individual, na questão pessoal. Segundo a Constituição Federal, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E aos menores de 18 anos, é proibido o trabalho noturno ou perigoso. Mas ainda existem pessoas que acham que é melhor a criança e o adolescente trabalhar do que ficar na rua. Outras famílias acabam entregando os filhos para outras pessoas para que eles trabalhem, na esperança de um futuro melhor. E com isso, esses pequenos acabam perdendo a infância. O Tribunal Superior do Trabalho também vem atuando, juntamente com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com os TRTs, para que o trabalho infantil seja erradicado por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. O que é que cabe a um tribunal, por exemplo, como o TST? Um papel de conscientização, de prevenção de litígios, de levar à sociedade o tema para que ele consiga perceber a sua importância, a sua dimensão. E, principalmente, divulgar a legislação. Nós temos leis sobre isso, leis boas, leis importantes. Então, é necessário que as leis não só existam no papel, mas existam nos fatos. Elas se tornem efetivas na vida do cidadão. Então, é necessário compreender que tudo tem um espaço, tudo tem um tempo. E o tempo da criança é o tempo do lazer, é o tempo da brincadeira, é o tempo do estudo. É assim que ele vai se formar para ser um bom profissional no futuro, que será o tempo dele no mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, está aqui o juiz auxiliar da presidência do TST, Fabiano Coelho de Souza. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde. Bom, todos sabem que o trabalho infantil é uma das formas mais brutais aí de acabar com o futuro de uma criança, né? E apesar das constantes campanhas da Justiça do Trabalho e também das fiscalizações, esse número ainda é preocupante que a gente viu na reportagem? É bastante preocupante, Érica. A gente percebe que nos últimos anos não temos como negar que o Brasil avançou, né, na redução do número de crianças trabalhando. Mas a gente vê com preocupação que o Brasil não conseguiu cumprir os compromissos que foram inicialmente assumidos perante a comunidade internacional. Havia uma projeção de que as piores formas de exploração do trabalho infantil fossem eliminadas até 2015, e a gente tem problema ainda. Essas metas foram redimensionadas para que em 2020 se elimine por completo as piores formas de exploração do trabalho infantil, até 2025 que se consiga abolir por completo, né? Então é com preocupação que a gente vê que são, nas nossas estatísticas, são praticamente 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil. Quais são os prejuízos que esse trabalho infantil pode causar para o desenvolvimento de uma criança? São diversos prejuízos, né? Do aspecto físico, né? De prejuízo até o desenvolvimento físico da criança, sem contar o risco de acidentes de trabalho, né? Porque há estatísticas nesse sentido. A criança ou o adolescente está mais vulnerável a acidentes no local de trabalho, mas principalmente o problema do desenvolvimento psicológico, que ficaria prejudicado, né? Há uma série de traumas que já são estudados hoje, né? De adultos frustrados, com baixa autoestima, com dificuldade até de identidade, de colocação no mercado de trabalho profissional, que isso muitas vezes decorre desse trabalho infantil. Lá no nosso programa mesmo, do TST, que é um programa de erradicação do trabalho infantil, estímulo à aprendizagem, a gente tem buscado estudar essa questão já, de que forma o trabalho da criança pode prejudicar a sua formação como pessoa e qual o impacto disso na vida adulta. Acho que é um enfrentamento que a sociedade, uma reflexão que a sociedade tem que enfrentar. Qual a diferença de uma criança que é obrigada, por exemplo, a trabalhar em casa, né, pelos pais, a exercer toda a atividade doméstica, de uma criança que trabalha fora? Tem alguma diferença desse trabalho para a Justiça do Trabalho e o trabalho infantil? Bom, Érico, o que ocorre é que a gente, claro, tem que diferenciar as situações, né? O trabalho impositivo para a criança, ele de fato, ele mesmo não tendo uma exploração econômica, ele pode configurar o trabalho infantil proibido, inclusive no âmbito doméstico, né? Agora, claro que a gente
teria que separar aquelas situações mais lúdicas, né? Que me parece até que é importante, os pais têm visto isso com preocupação, né? De colocar algumas responsabilidades para as crianças, para os adolescentes no seu tempo, né? De arrumar a cama, guardar os brinquedos, né? Me parece que isso é até importante para a formação, para a formação moral, para a educação da criança. Agora, algo impositivo, mesmo em casa, né? A gente sabe de situações de pais, é complicado, porque às vezes é o Estado que não tem, não dá condições da mãe colocar as crianças na escola, numa creche, e aí é comum botar o filho maior para cuidar dos demais, mas isso também é uma situação de exploração que tem que ser evitada. Doutor Fabiano, para a gente encerrar, qual é a punição para quem é pego submetendo crianças a essa situação degradante? Nós temos diversas leis no Brasil que permitem algum tipo de punição. Em casos extremos, né, pode configurar trabalho em condições análogas à escravidão e aí descambaria para o campo penal. E temos leis protetivas, que na Justiça do Trabalho implicariam em reconhecimento de algum direito trabalhista para a criança e indenizações, né? Tanto indenização por dano moral, porque aquele trabalho estaria prejudicando a formação psicológica da criança, do adolescente, como dano moral coletivo também, em situações mais graves, em especial exploração contínua do trabalho infantil, que pode implicar em condenações maiores revertidas para toda a sociedade. Tá ótimo, doutor Fabiano, obrigada pela participação. Eu conversei com o Fabiano Coelho Souza, que é a juíza auxiliar da presidência do TST, e conversou com a gente sobre um tema muito importante, que é esse cuidado que todos temos que ter com as crianças. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Em Porto Alegre, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, participou do 6º Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais, promovidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. No evento, para debater práticas da justiça criminal brasileira, o ministro Edson Fachin, que é o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, defendeu o fim do que ele considera um sistema injusto. O Brasil tem sido marcado ao longo de sua história por uma justiça criminal, cuja percepção, real ou não, mas cuja percepção que se tem é de que, em regra, é um sistema notadamente injusto, porque veiculador de um tratamento desigual entre segmentos da sociedade, entre os segmentos mais abastados da sociedade e os cidadãos desprovidos de poder econômico ou político. À luz do princípio republicano, há na República Brasileira proibição de tratamentos discriminatórios, vedação de privilégios e responsabilização dos agentes públicos. O ministro também defendeu a prisão após condenação em segunda instância. Disse que recursos têm sido usados para protelar julgamentos, o que pode levar à prescrição de processos. É preciso reconhecer que a inefetividade do sistema de justiça criminal relativo a certos segmentos sociais pode encontrar, sem dúvida nenhuma, uma de suas causas, que são uma das mais evidentes, na morosidade da prestação jurisdicional, que ocasionam a prescrição de uma infinidade de causas penais, situação que é propiciada por um sistema recursal irracional, que permite análise do mesmo caso por até 4 instâncias, não raro, inclusive no Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, até em cada uma delas. A importância da liberdade de expressão e da imprensa livre também foi lembrada pelo ministro. Ao concluir, Fachin falou sobre o papel dos magistrados. Sermos bons e corretos como magistrados, mesmo sem plateia ou sem reconhecimento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, inaugura a exposição sobre o jurista austríaco Hans Kelsen logo mais às 6 da tarde. Autor de diversas obras, como Teoria Pura do Direito, que é um marco na ciência jurídica, Hans Kelsen é considerado um dos mais importantes e influentes estudiosos do direito.
A exposição é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral com o apoio da Embaixada da Áustria. Na mostra, os visitantes vão conhecer detalhes da vida pessoal e acadêmica de Hans Kelsen, além de entender melhor a influência do austríaco no contexto jurídico brasileiro, isso por meio de depoimentos dos ministros do TSE. A exposição fica aberta ao público até o dia 15 de dezembro. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê amanhã.